Brasileiro. Antes tinha vazado. E agora a CBF, com a notícia já sendo divulgada, antecipou e colocou no site essa informação. A tabela do Brasileirão. As 3 primeiras rodadas, não é isso, produção? Então vamos ver aí, ó. A primeira rodada do campeonato. Desce um pouquinho, porque está cobrindo ali Flamengo e Atlético. Ó. Mais um pouquinho. Muito obrigado. Fluminense e Santos, Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Chapecoense, Cruzeiro e São Paulo, Coritiba e Atlético Goianiense, Grêmio e Botafogo, Bahia e Atlético, Ponte e Sport, Avaí e Vitória. Jogos 13 de maio, sábado, e 14 no domingo. Aí tem a segunda rodada, sobe um pouquinho ali, ó. Teremos Botafogo e Ponte Preta, Vasco da Gama e Bahia, os dois que voltaram, né, da segunda divisão, estão de volta aí na primeira. Santos e Coritiba, São Paulo e Avaí, Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio, Sport e Cruzeiro, Vitória e Corinthians, Atlético Goianiense, Flamengo e Chapecoense e Palmeiras. A terceira rodada, subindo para mostrar aí, tem mais, hein? Vai até a quarta e por aí vai. Vamos ler só até a terceira. Botafogo e Bahia, Vasco e Fluminense, Santos e Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Ponte, Atlético Paranaense e Flamengo, Sport, Grêmio, Vitória e Coritiba, Atlético Goianiense e Corinthians, Chapecoense e Avaí. A tabela já está lá no site da CBF. E em cima da tabela aí que foi divulgada, campeonato começando no dia 13 de maio, um sábado, hoje à tarde na reunião do Conselho Técnico da CBF com os clubes, foi aberta uma votação e a maioria votou para que fosse proibida a venda de mando de campo. Então, no Campeonato Brasileiro, já de 2017, nós não teremos aquela história de vender o mando de campo. Isso, o Flamengo foi contrário para outros estados. Sim. Você pode vender. O Corinthians pode jogar em Ribeirão Preto. Sim, mas não pode jogar em Manaus. Isso. O que é muito importante. Por exemplo, o Flamengo, que é o time que, até por necessidade mesmo, né, por tudo que tem acontecido, o Flamengo viajou muito pelo Brasil, isso não irá acontecer. O Flamengo irá jogar na Arena da Ilha, no estádio dele, a partir de agora de março, no Maracanã, se estiver aberto, ou em algum lugar do Rio de Janeiro. Fora do Rio, o Flamengo não joga. Presidente Eduardo Bandeira de Mello foi contra essa votação e argumentou, por tudo que a gente sabe, que o Flamengo é um time nacional, que tem torcida no país inteiro e planejava vender alguns jogos. Então é essa a situação, gente. A partir de agora, venda de mando de campo, os times jogarão só no seu estado de origem. Ou seja, resumindo, os elefantes brancos ficaram ainda mais pálidos. Sim. Não, mas eu não acho que o ponto seja esse, Calheiro. Não, mas Brasília não vai ter jogo. Brasília não tem jogo, nem Manaus. Não é. Não é pelo Mas o que vinha mantendo a Manaus, por exemplo? Mas não importa. A venda de mando. O Campeonato Brasileiro não tem que financiar. Não. Isso é uma outra discussão. Então, agora, excluir isso de um dos pontos? A organização do Campeonato Brasileiro tem que visar a que o campeonato seja cada vez melhor. Perfeito. Concordo. mais perfeito do ponto técnico. Mas a partir do momento que você exclui essas praças, que até hoje só sobreviviam desses jogos, eu acho que tem outro o elefante está ficando mais bravo. No ano passado, quando teve a discussão das últimas 5 rodadas, que a CBF proibiu a venda de mando para outros estados, que deu muita polêmica no ano passado, a gente trouxe a informação aqui que a CBF estudava a determinar e possivelmente definir que cada clube pudesse dizer antecipadamente que jogaria em 2 ou 3 estádios. Eu gosto mais da solução que seria essa, que inclusive eu defendi isso na época. Se o Flamengo definisse 2 estádios, não importa que fosse Brasília, Manaus e Maracanã, ele poderia jogar em outro estado. Só que o que eu acho que está errado, e aí do ponto de vista da organização do campeonato, é você poder chegar ali em junho e dizer, aí em setembro eu vou jogar contra o Santos em Cuiabá. E aí, o cara que está jogando com você, que jogou contra o América Mineiro em Belo Horizonte, ou que jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, com o estádio lotado, porque era começo da campanha, quando chegar na penúltima rodada, pode jogar com o Grêmio na Arena das Dunas e... Essa proposição partiu no Congresso. Tem que pensar no que o campeonato vai fazer. No Congresso de hoje, a proposição partiu do Atlético Mineiro. Sim, o Galo partiu assim. Que reclamou na época que o América Mineiro vendeu o mando de campo do jogo com o Palmeiras, não foi isso? Ano passado. Foi jogar em Londrina. Londrina, porque, quer dizer, onde a torcida do Palmeiras era grande. Então,
Então, às vezes, você está mirando o clube, né, teoricamente, que vai levar o Flamengo, por exemplo, que levava muitos jogos para fora, mas está, na verdade, querendo evitar que esse time de grande torcida seja beneficiado por não enfrentar um time teoricamente menor na casa dele, e sim num local onde ele tenha grande time. É claro, eu concordo com tudo isso. Eu acho que tecnicamente é um avanço. Por causa do Santos, é um avanço, sem dúvida alguma. Você protege, você blinda o desequilíbrio técnico. Né? Mas eu estou incluindo nesse bolo. Por exemplo, agora a gente está vivendo essa situação no Campeonato Carioca. Exatamente. Os estádios, eles têm que se financiar. Às vezes há necessidade. Os estádios, eles têm que se financiar. Por então, si assim, próprios. A discussão lá de trás. Que o Brasil tinha 12 sedes, não era para ter Manaus, não era para ter Cuiabá. Eu até discordo, é uma discussão mais ampla. Agora, eu não entendo como é que o estádio de Manaus é muito grande, mas eu não entendo como é que você consegue fazer o mapa do futebol brasileiro ter ainda a risca do Tratado de Tordesilhas. Só tem lá do leste. Como é que você tem o maior torneio de futebol amador do Brasil é o Peladão jogado em Manaus? Como é que não tem um time de futebol em Manaus que possa jogar a Série B do Campeonato Brasileiro? O grande problema está aí. Eu sempre defendi isso. Você tem que conseguir fazer algum trabalho. Assim, desculpa, o presidente da CBF sentar no avião, ir até Manaus, sentar com o governador, sentar com a prefeitura, falar assim: vamos trazer as empresas daqui da região para trazer dinheiro para a região, para fazer um time exatamente que usa o estádio, que joga a Série B. Tem que ter um time apenas, não 30 em Manaus. Um time representando a cidade e jogando no Campeonato Brasileiro. Vai jogar no estádio e vai representar na Série C, na Série D, na Série B. Exatamente. Na Série A vai chegar um dia, se chegar. A gente imita tanta coisa do futebol europeu. O mês vai para Cuiabá. Não, a gente imita tanto o futebol europeu e nesse ponto a gente não imita. Mas assim, você precisa... Cada cidade grande dessa tinha que ter um grande time. E eu concordo com você. Um time só em Manaus, um time só em Belém, um time só em... Ele ia ser muito mais forte do que... Em Belém você ainda tem dois clubes Paysandu e Remo. Paysandu e Remo. Com duas torcidas imensas. Mas um clube eles não tem nada hoje. Mas isso demanda investimento. É sair, com todo respeito, sair da cadeira, para não usar outra expressão, e ir buscar um investidor. O investimento não é para o governo do estado colocar dinheiro, mas é para você criar. De como se desenvolveu o futebol brasileiro num país diferente dos países europeus, pela sua dimensão, em que é muito mais, ainda mais lá atrás, muito mais difícil você ter um intercâmbio entre, por exemplo, Manaus e Rio de Janeiro, é muito difícil. Aliás, uma das questões que o Flamengo levanta para não querer jogar em Manaus é o desgaste da viagem. E imaginar que o clube local pudesse jogar todas essas partidas. Então, foram criados os campeonatos estaduais para que houvesse um desenvolvimento regional do futebol. Tá na hora e aí a coisa cresceu com as rivalidades regionais. Aí você matar isso é muito difícil. É uma questão histórica. É isso. É uma questão histórica. Agora, vai matar. Tem outros pontos nessas decisões que foram tomadas aí. Né? A gente estava citando, por exemplo, se citou antes a tabela do Campeonato Brasileiro. Passou despercebido por muita gente, mas o Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, colocou uma coisa interessante aqui no blog dele. O Flamengo terminou o último Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. Teoricamente, esse ano ele deveria jogar a última partida em casa. Não vai. Uma dentro, uma fora, uma dentro, uma fora. Ele vai jogar a última fora de casa mais uma vez. Ele pode ser um candidato real ao título, pode ser que na última rodada ele precise ganhar um jogo. E como ele jogou ano passado a última fora contra o Atlético Paranaense, teoricamente esse ano deveria jogar dentro. Tem que haver essa alternância, não vai ser o caso. Então são situações. E ainda no Congresso, essa proposição do Atlético Mineiro e a posição do gramado sintético a partir do Vasco da Gama. A partir do presidente Eurico Miranda no Congresso. E aí todo mundo vota e a maioria decidiu ir contra. Já a gente vai voltar falando nesse tema. Eu quero ouvir a opinião do Oswaldo Pascoal também. Eu quero saber a sua opinião. Está lançada aqui mais uma enquete. Você é a favor da proibição da venda do mando de campo no Campeonato Brasileiro? As equipes vão poder jogar apenas no seu estado de origem. Por exemplo, o Corinthians jogará só no estado de São Paulo quando for mandante. O Grêmio jogará só no Rio Grande do Sul quando for mandante. O Flamengo só no estado do Rio de Janeiro quando for mandante. Você é a favor da proibição da venda de mando de campo? F sim, F não, está lançada a nossa enquete. Pascoal também vai opinar sobre isso já, mas o Bruno Silva, bom jogador, volante do Botafogo, está falando ao vivo agora na coletiva. Quarta-feira, Olímpia e Botafogo no Paraguai, e o Montijo não vai viajar, está fora do jogo. Vamos ouvir. A adaptação, digamos assim, está sendo um ponto positivo de vocês, então, você acha? Com certeza, acho que começamos já o ano com decisões, né? Acho que
não